Beleza, pessoal. Na próxima sessão aqui, a gente vai colocar os planos que a gente trabalha, tá? Essa sessão dos planos, eu vou fazer ela um pouco semelhante a essa parte aqui de serviços. Só que ao invés de ter 4 colunas aqui, nós vamos ter 3 colunas. A gente vai ter 3 opções de planos para os nossos clientes, tá? Então vou começar aqui novamente. Vou criar uma seção com uma coluna apenas. Vou adicionar um título, né? A primeira coisa que eu vou pegar aqui um título que vai ser planos e vou centralizar esse título. Tá em H2, ok para mim, que ele está separando aqui uma seção sem problema. E agora eu vou adicionar um subtítulo aqui para explicar do que a gente está falando. Então eu vou colocar aqui planos. Opa, ficou maiúsculo, desculpe. Planos preparados para ajudá-lo a alcançar seus objetivos. Tá aqui. E esse texto aqui eu quero centralizar, né? Para acompanhar aquele outro. Nesse caso aqui do texto, eu tenho que usar essa eu estava aqui em conteúdo, né? Onde eu escrevi aqui o que eu gostaria que aparecesse. Eu vou aqui no estilo e solicito que centralize. Ótimo. Então já está aqui criado. E agora eu vou colocar aqui as minhas 3 colunas de preço, tá, pessoal? Então aqui vai vou falar aqui algumas dicas de produtividade para a gente fazer isso. Primeiro eu vou criar aqui uma seção interna. Então ele vai trazer para mim com 2 colunas, correto? Então vou criar a primeira parte aqui o meu primeiro plano. Então o meu primeiro plano aqui eu vou usar um objeto do tipo ícone, onde eu vou descrever esse plano, né? Então o que eu quero aqui? Eu vou escolher aqui uma estrelinha, mas eu quero uma estrela, aquela estrela só com o contorno dela, tá vendo aqui? E esse plano eu vou chamar ele de iniciante, tá aqui. A descrição do plano eu não vou mudar aqui, mas aí no caso de vocês ficar a critério aí, né? Para cada um colocar a sua descrição. E aí logo depois eu vou colocar aqui o valor. Usei aqui um título para isso. Aí a gente começa, né, pessoal? Nesse caso aqui, ó, lembre-se do H, né? Então aqui ele sugeriu para a gente o H2, eu vou usar aqui o H3. Tá no mesmo nível aqui do iniciante. Poderia ser o H4 também, mas o H3 já fica legal. E vou colocar aqui um valor. Estou colocando um valor qualquer aqui só para ilustrar. Vou pedir para centralizar esse valor, tá vendo aqui? Já começou a dar uma carinha aqui. E para fechar um botão que vai ser o botão de inscreva-se, né? Então clico aqui, arrasto, ó, coloco aqui logo abaixo do valor. Ó, criou aqui o meu botão. O meu botão vai se chamar, o texto vai ser inscreva-se. E eu vou pedir que esse botão fique num alinhamento centralizado, tá vendo aqui? Vou centralizar, pronto. Essa aqui é a estrutura básica da minha lista de preço. Só uma consideração a mais aqui, pessoal, é que note que esses textos aqui eles ficam um pouco colados aqui. Isso aqui, na hora que a gente tiver uma visualização lado a lado aqui, vai ficar um pouco ruim, né? Aqui em cima também está muito junto aqui, então vai ficar um pouco ruim de visualizar. Então, para melhorar, né, a visualização, como a gente fez nos outros, eu vou mudar aqui o espaçamento que a gente tem, só que nesse caso aqui eu vou mudar o espaçamento das nossas colunas, tá, pessoal? É um pouco diferente do que a gente fez nos outros. A gente mudou o espaçamento das seções, né?
Então eu vou clicar aqui nesse quadradinho aqui da edição da coluna. E da mesma forma que a seção, que a linha, né, ele tem também aqui a guia avançado. E aí nessa guia eu vou definir aqui meu espaçamento, tá? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou criar um espaçamento de 40, ó, veja que a estrela, ó, ela já abaixa ali um pouco, já descola ali da nossa margem, né? Então eu quero um espaçamento aqui de 40 no superior e inferior, e na parte da direita e da esquerda eu quero um espaçamento de 20, só para ele descolar ali da margem mesmo, tá? E aí pronto, tá formatado aqui a minha coluna. Vou para o meu próximo plano. No próximo plano a gente poderia fazer tudo isso aqui que a gente acabou de fazer novamente, mas aí vem aqui a dica de produtividade. Eu clico aqui na coluna inteira, tá, pessoal? Eu poderia também copiar cada componente aqui, mas eu teria que fazer isso 3 vezes, né? Que eu tenho um componente, 2, 3. Então, para não precisar fazer isso, eu vou copiar aqui a coluna inteira. Vou fazer aqui, ó. Pode ser o Ctrl C ou Command C, de acordo com a sua plataforma aí que você estiver utilizando. E vou colar aqui nessa outra coluna. Então, eu venho aqui e mando colar. Você vai ver que ele até criou uma coluna nova, né? Porque ele cola todo aquele conteúdo. Como eu tinha copiado uma coluna, ele colou ela inteira aqui para mim, mas não tem problema. Eu quero ter 3 colunas mesmo, né? Então, aqui ele até já deixou assim. Mas o que eu vou fazer? Vou colar a minha próxima coluna aqui, que são 3, né? E ele ficou com 4 colunas. Lembra que eu falei para vocês lá atrás que não tinha problema se a gente resolvesse mudar mudar de ideia a respeito da quantidade de colunas que a gente selecionou aqui no elemento. E não tem. Como é que a gente faz aqui? Eu posso clicar aqui na minha coluna, tá vendo? Essa coluna que está em branco aqui, né? Eu quero ter 3, por engano eu coloquei 4. Eu clico nela aqui e peço para excluir. E aí ele vai excluir aquela coluna e o conteúdo dela. E aí eu fico aqui da forma que eu gostaria, com 3 colunas. Vou modificar, vou começar a modificar agora os outros planos. Eu tenho agora 3 planos iniciantes, não é isso que eu quero. Então aqui eu quero um intermediário. Opa, esse aqui não está tudo maiúsculo. Intermediário. E aí a minha estrelinha, né? Ela estava vazia, agora eu vou começar a encher essa estrelinha. Então eu vou pegar aqui uma estrelinha meio cheia. Iniciante, intermediário, e vou para o meu último plano aqui, avançado. E aí vou colocar a minha estrelinha cheia. Aqui. Prontinho. Algumas considerações sobre isso, tá, pessoal? Primeira coisa, mais uma vez está colado aqui. Mas agora vem também uma dica sobre o que a gente pode fazer para ganhar produtividade, tá? Lembra que a gente falou que essa seção aqui dos planos seria muito semelhante a essa seção aqui dos serviços, né? Então o que eu posso fazer para fazer de uma forma rápida, ganhar tempo aí? Eu posso clicar aqui na edição da seção serviços, que é uma que eu já deixei preparada. Clico com o botão direito aqui e peço para copiar, tá? Vou copiar como se eu estivesse copiando ela inteira. E na hora que eu vier na minha seção aqui, destino, que é a planos, o que eu posso fazer aqui? Eu vou clicar aqui também na edição dela e vou clicar com o botão direito. Só que ao invés de colar tradicionalmente, se eu colasse aqui, o que ele faria? Ele colocaria uma outra linha inteira, mas não é isso que eu quero. Eu posso fazer o seguinte, eu vou colar só o estilo daquela seção, daquela anterior lá, que eu já preparei e deixei ela agradável. Então eu colei o estilo, olha lá, ele já deixou aqui para mim o espaçamento legal aqui do jeito que eu gostaria, e aqui embaixo também. Tá aqui a minha seção. Aqui, ó, olha só, tá aqui os meus 3 planos, né? A gente ainda vai melhorar alguma coisa nesse layout aqui, tá, gente? Eu tô achando esse layout meio pálido, né? A gente tem ali os 3 planos, mas tá muito... Não tem aqui alguma coisa que dê uma diferenciação maior. Então o que eu vou fazer? Eu vou mudar esse do meio aqui, tá?
eu quero fazer o seguinte aqui, eu vou mudar essa coluna, então eu vou clicar aqui no ícone de edição da coluna, dessa coluna do meio aqui, e vou fazer o seguinte, eu vou mudar o fundo dela para o amarelo. Então eu vou mudar aqui o fundo e vou escolher aquele nosso amarelo lá da nossa paleta, tá bom? Olha lá, já mudou ali, já deu um aspecto interessante, né? Você vê que dá para ter noção de que tá mudando entre um plano e outro, né? Assim, tem você gerou um degrau um pouco maior aqui. Só que o nosso botão, como ele tinha um fundo amarelo, ele sumiu aqui, né? Praticamente, tá só o texto dele aqui. Então eu vou inverter esse botão, eu vou colocar o fundo dele azul aqui, né? E o texto amarelo. Então como é que eu faço isso? Eu clico aqui no nosso botão, no ícone aqui de edição dele. Aí ele sempre vai me trazer aqui para o conteúdo, né? Mas eu quero mudar aqui o estilo. Então o que eu quero nesse estilo? Eu vou mudar aqui a cor de texto desse botão. A cor do texto vai ficar amarela, eu vou inverter, né, gente? Vai ficar amarela e o fundo dele vai ficar azul, aquele azul nosso lá. Olha lá, já deu um outro aspecto para minha tabela de preços. Olha lá, já está com bastante cara de tabela de preços mesmo. Uma outra coisa que eu não estou gostando aqui é que ele está muito estático, né, gente? Olha lá, tá aqui o preço, eu passo o mouse aqui, ele muda a setinha, mas não acontece nada aqui. Então, o que eu vou querer também que aconteça com esses botões aqui? Eu quero que quando passe o mouse sobre o botão, que esse botão chame a atenção do meu usuário, de alguma forma. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou clicar aqui na edição desse botão, tá? E vou vir aqui na guia estilo. E aqui a gente tem uma questão aqui sobre o comportamento do botão, né? Então aqui é como ele se comporta no modo normal. E esse hover que aparece aqui é o que acontece quando a gente passa o mouse sobre o botão. Então eu vou clicar aqui no hover e vou falar para ele que eu quero fazer uma animação na hora que o meu usuário passar o mouse. Aqui o Elementor já traz para a gente diversos tipos de animação, tá vendo? A gente pode testar algumas, mas eu vou querer esse pulse aqui. Olha lá o que acontece. Ó, quando eu passar o mouse, olha lá, ele dá um pulinho lá, ele fica pulsando, né? Então é isso que eu quero. Depois você pode testar aí os diversos tipos de animação que tem. E aí eu vou fazer a mesma coisa nos outros botões. Vou selecionar esse botão aqui, o do meio, né? Então venho aqui na guia estilo, vou aqui no hover, que é o que acontece quando passar o mouse sobre ele, e vou mudar aqui para ele pulsar também. Esse último aqui, como ele é amarelinho, igual a esse aqui, tem exatamente o mesmo estilo, o que eu vou fazer? Eu vou clicar com o botão direito aqui, vou copiar esse botão aqui e vou colar o estilo dele nesse último botão aqui. E aí ele já faz para mim o esquema aqui de pulsar. Então quando eu pedir aqui agora a pré-visualização da página, vocês vão ver que essa nossa guia de planos já ganhou uma outra vida. Olha lá, quando passa o botão inscreva-se, né? Vem ali usuários, inscreva-se. Tá legal, pessoal? Então agora vamos passar para a última seção aí da nossa página, que vai ser a seção de contato.